o plano da maçonaria e dos Illuminati. A maçonaria se tornou um grande poder político, e ela esteve por trás da criação de leis, governos, e até mesmo da fundação de nações, como no caso dos Estados Unidos e Brasil. O ex-presidente norte-americano, Millard Fillmore, que governou entre os anos de 1850 e 1853, disse o seguinte a respeito da poderosa e influente maçonaria. Millard Fillmore, o 13º presidente dos Estados Unidos, um ex-maçom, contou que a fraternidade ultrapassa os nossos direitos, derrota a administração da justiça e desafia qualquer governo que ela não possa controlar. Um comitê conjunto da Inglaterra de Massachusetts investigou a franco-maçonaria em 1834, tendo chegado à conclusão de que a maçonaria era um governo independente dentro do governo e além do controle das leis da terra, através do seu sigilo. Como já dissemos anteriormente, se caso a Ordem Illuminati ainda estiver ativa, ela estaria intimamente ligada à maçonaria, e assim as duas sociedades secretas estariam trabalhando juntas, e com o mesmo propósito, que é derrubar todas as religiões e implantar o culto a Lúcifer. E foi exatamente isso, o que o maçom Albert Pike disse em uma carta, produzida em 1871, e que foi endereçada ao maçom e revolucionário italiano, chamado Giuseppe Mazzini. Ambos alcançaram o grau 33 na maçonaria. Nela há instruções de como os Illuminati e os maçons trabalhariam para causar 3 guerras mundiais, para então estabelecerem em definitivo o luciferianismo na Terra. Mas antes de lermos o conteúdo da carta, iremos primeiro analisar a união entre Giuseppe Mazzini e Albert Pike. Em 1860, Giuseppe Mazzini, diretor mundial dos Illuminati, e Albert Pike, o supremo grão-comandante do Supremo Conselho do Sul, decidiram formar um único Conselho Supremo da Ordem Maçônica. A Pike foi dada a autoridade dogmática, com o título de soberano pontífice da franco-maçonaria universal, enquanto a Mazzini foi dada a autoridade executiva, com o título de chefe soberano da ação política. Eles chamaram esse novo nível da franco-maçonaria de rito paladino novo e reformado. Este plano era para conservar desconhecido, aos membros gerais da franco-maçonaria, esse novo rito supremo dentro da maçonaria. Dos graus 33 da maçonaria seriam escolhidos os membros do rito paladino, os quais juravam guardar segredo absoluto, até mesmo sobre a existência desse rito paladino. O propósito desse novo rito era governar toda a maçonaria no mundo inteiro, através de uma organização internacional. Contudo, a membresia geral da maçonaria não deveria estar informada dessa estratégia mais ampla. Os centros de operação do rito paladino ficavam localizados em Charleston, Roma e Berlim. Veja agora a impressionante carta de Albert Pike, que fala a respeito da criação de 3 guerras mundiais e a implantação de uma nova ordem mundial, que teria o luciferianismo como a única religião. A Primeira Guerra Mundial deve ser provocada, a fim de permitir que os Illuminati derrubem o poder dos czares na Rússia, e de tornar esse país uma fortaleza do comunismo ateu. As divergências causadas pelos agentur dos Illuminati, entre os impérios britânico e germânico, serão utilizadas para fomentar essa guerra. No final da guerra, o comunismo será construído e utilizado, a fim de destruir os outros governos, e a fim de enfraquecer as religiões. A Segunda Guerra Mundial deve ser fomentada, tirando partido das diferenças entre os fascistas e os sionistas políticos. Esta guerra deve ser provocada, para que o nazismo seja destruído, e que o sionismo político seja forte o suficiente para instituir um Estado soberano de Israel, na Palestina. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional deve tornar-se forte o suficiente para equilibrar a cristandade, que seria então restringida e realizada em xeque, até o momento em que iria precisar dele, para o cataclismo social final. A Terceira Guerra Mundial deve ser fomentada, aproveitando as diferenças causadas pela agentur dos Illuminati,
entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. A guerra deve ser conduzida de tal forma que o Islã e o sionismo político se destruam mutuamente. Enquanto isso, as outras nações estarão, cada vez mais divididas, sobre esta questão, e serão obrigadas a lutar, até sua exaustão física, moral, espiritual e econômica. Vamos desencadear os niilistas e os ateístas, e vamos provocar um cataclismo social formidável, que em todo o seu horror, mostrará claramente às nações, o efeito do ateísmo absoluto, origem da selvageria, e da agitação mais sangrenta. Em seguida, em todos os lugares, os cidadãos, obrigados a defender-se, contra a minoria mundial dos revolucionários, exterminará esses destruidores da civilização, e a multidão, desiludida com o cristianismo, cujo espírito deísta, a partir desse momento, seguirá sem bússola ou direção, ansiosa por um ideal, mas sem saber para onde proferirá a sua adoração, receberá a verdadeira luz, através da manifestação universal, da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente na opinião pública. Esta manifestação será resultado do movimento reacionário geral, que seguirá a destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Algo assustador é que as duas primeiras guerras mundiais aconteceram da mesma forma que a carta relatou, pois os Illuminati e maçons teriam trabalhado arduamente para que suas palavras se concretizassem e se tornassem uma profecia. Albert Pike disse que essas 3 guerras seriam necessárias para o estabelecimento da nova ordem mundial, que teria Lúcifer como seu Deus. Este título Lúcifer não existe na Bíblia, pois ele fora criado pelo homem, para exaltar o diabo. A carta permaneceu em exposição no Museu Britânico, em Londres, até o ano de 1977, antes de ser retirada inexplicavelmente da vista do público. Algo importante a ser destacado é que o comunismo se tornou um parceiro destes grupos profanos, pois ele seria um instrumento eficaz na criação da nova ordem mundial, ao provocar tensões, conflitos e lutar contra os cristãos. Moses Mordecai Marques Levy, conhecido como Karl Marx, era um satanista, membro da Liga do Justo, um ramo dos Illuminati. Em 1847, Marx foi comissionado pelos Illuminati a escrever o Manifesto Comunista, um esboço do plano destes para o domínio mundial. Nada havia de novo no tal Manifesto Comunista, o qual era tão somente um plágio dos planos antes formulados por Weishaupt e o seu discípulo Clinton Roosevelt, um parente afastado de Franklin Delano Roosevelt. George Jung, outro amigo de Marx, nesse momento, escrevia ainda mais claramente em 1841, que Marx certamente iria expulsar a Deus de seu céu, e ainda iria processá-lo. Marx chamava o cristianismo de uma das religiões mais imorais. Quando os soviéticos decidiram adotar em seus primeiros anos o slogan, "Vamos expulsar os capitalistas da terra, e Deus do céu", eles estavam simplesmente cumprindo o legado de Karl Marx. O comunismo recebeu auxílio de várias sociedades secretas, e entre elas estava a maçonaria, pois a doutrina comunista defende vários elementos que existiam na ordem Illuminati do século XVIII, como o fim da propriedade privada e da religião. Por ocasião da Exposição Mundial de Londres, 1852, os líderes operários ingleses travaram conhecimento com uma delegação de operários franceses. Essa correspondência fez pensar numa associação internacional de operários. Para essa organização Marx valeu-se do apoio que lhe prestaram sociedades carbonárias e outras sociedades secretas, criadas para promover agitações políticas, ao serviço de princípios democráticos. Em setembro de 1864, organiza-se em Londres a Associação Internacional dos Trabalhadores. Marx representava os operários alemães e redigiu, em definitivo, a mensagem inaugural. A nova entidade tinha sede central em Londres e filiais na Europa. Contava com o auxílio das sociedades secretas, pois concordavam em espalhar as ideias revolucionárias.
O mais importante fato dessa primeira internacional foi a Comuna de Paris, o maior movimento operário, antes de 1917, na Rússia. Os comunistas hoje se gloriam de ser esta, uma verdadeira ditadura do proletariado. A Comuna trouxe seu cortejo, incêndios, assaltos, fuzilamentos, violências de toda a classe. A Comuna de Paris é desde então, por sentença da história, sinônimo de sangue, fogo e extermínio. Não é à toa que o comunismo tenha ganhado tanta força nos últimos tempos, já que ele trabalha incansavelmente pela destruição da Bíblia e dos tementes a Deus, e assim ele se transformou em uma importante arma nas mãos dos maçons, Illuminati, satanistas e luciferianos. Infelizmente, a ideologia comunista está tomando conta de muitas escolas, faculdades e universidades, devido a um malicioso trabalho, no qual busca transformar a próxima geração em uma milícia marxista que ajudará a implantar o comunismo de forma eficaz em várias nações, inclusive no Brasil. Pois através dessas redes de ensino e formação profissional, teremos no futuro uma imensa quantidade de professores, jornalistas, médicos e políticos comunistas. Além disso, a ideologia comunista pode ser vista em toda parte, e ela é propagada e referida, como se fosse algo benéfico para a sociedade, em jornais, revistas, programas de televisão, redes sociais, entre outros meios de comunicação. Esta é uma grande jogada realizada por esses grupos diabólicos, Illuminati, maçons, luciferianos, satanistas, entre outros. Contudo, tal esquema não surgiu de uma hora para outra, pois esse planejamento já vem sendo feito desde muito tempo atrás. Por isso, não é de se admirar que nas próximas décadas, o comunismo tome conta do Brasil e de várias outras nações, e enfim auxilie na implantação de uma nova ordem mundial. Esse projeto vem sendo trabalhado desde o século XVIII, com a ascensão da maçonaria, dos Illuminati e dos Estados Unidos, uma nação que foi fundada exatamente por maçons. Os comunistas são apenas fantoches nas mãos dessas forças, pois assim, eles poderiam criar uma nova ordem mundial, através do caos provocado pelo comunismo, que ajudaria a eliminar a Bíblia e os verdadeiros servos de Deus com sua política antirreligiosa. Depois disso, a criação da nova ordem mundial seria vista como uma auxiliadora e salvadora das nações, um plano malicioso e muito bem elaborado por tais forças, nas quais trabalham sempre no oculto. Porém, devemos entender o seguinte: o verdadeiro seguidor de Yeshua não deve temer, porque esse desejo maléfico de alimentar o comunismo e de tentar implantar uma nova ordem mundial não acontecerá sem a permissão do Criador. Pois não é a vontade do homem, ou do próprio diabo que prevalece, mas sim a de Deus. As Escrituras Sagradas profetizaram a respeito de 4 grandes reinos, que surgiriam na terra: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, sendo que o 5º será o indestrutível reino de Yeshua. Contudo, muitos grupos profanos, os quais estão intimamente ligados, buscaram se unir através do tempo, para lutar contra a palavra de Deus. E neste vídeo citaremos como exemplo, o satanista Anton LaVey, que exaltou a figura do diabo, e ao mesmo tempo em que professava o ateísmo e o uso da razão, os mesmos conceitos encontrados no iluminismo, ateísmo, comunismo, e na ordem Illuminati. Anton LaVey chegou a dizer: não há Deus. Não há nenhuma deidade suprema, toda poderosa nos céus. Não há ninguém lá em cima que se importe. O ser humano é o único Deus. O ser humano deveria ser ensinado a responder a si mesmo e aos outros homens quanto às suas próprias ações. Assim como Aleister Crowley, LaVey foi um dos maiores satanistas que já existiram, e ele influenciou incontáveis pessoas através do tempo. E em 30 de abril de 1966, LaVey fundou a Church of Satan, Igreja de Satã, em São Francisco, nos Estados Unidos. Essa religião criada por LaVey não via Satanás conforme o pensamento cristão, católico ou islâmico, pois Satã consistiria na liberdade individual do homem,
onde o ser humano não deveria ficar limitado a crenças, e sim viver de acordo com a razão. Este mesmo conceito pode ser visto em incontáveis correntes e grupos no decorrer da história, como iluministas, maçons, Illuminati, deístas, revolucionários e comunistas. E assim o homem deveria ser livre, e não viver acorrentado à religião, ou seja, aos mandamentos de Deus, ou a doutrinas que não concordam com o uso da razão. Algo interessante é que a obra, A História do Satanismo, falou exatamente sobre esta questão, de uma forma clara. Apesar de não existirem organizações satânicas no passado remoto, não significa que não houve satanistas. Pelo contrário, são inúmeros os indícios da presença de satanistas na história, mas não de conformidade com a literatura cristã, e sim pelo fato de o satanista ser, acima de tudo, uma pessoa totalmente emancipada. Alguns nomes, como Rasputin, Cagliostro, Gioso Carducci, Fernando da Plance, Miette, John Milton, Al Capone, e muitos outros são provas de que o satanista nasce, em qualquer meio social. Eles foram de facto satanistas. Qualquer pessoa que seja, ou tenha sido no passado, emancipada de quaisquer grilhões, escravizantes da religião, da política, da economia, da cultura, ou do que for, é satanista. Tal pessoa possui o amor próprio, plenamente desenvolvido, a primar pela liberdade, como sua única lei, sem se impor a nenhuma regra, de conduta arbitrada por terceiros. Peter Gilmore, o sumo sacerdote atual da Igreja de Satã, explicou que ela defende o ateísmo e o uso da razão. Pessoalmente, eu sou da opinião de que qualquer pessoa que acredita em entidades sobrenaturais é em algum nível insana. Quer acreditem num diabo ou num Deus, estão abdicando da razão. Satanás é visto como um indivíduo poderoso, que age não se importando com que os outros possam dizer. Ainda, a palavra Satã vem do hebraico adversário, ou acusador, ha-Satã. Assim, combinando a tradicional imagem de rebeldia associada a Satã e outras divindades relacionadas, juntamente com o aspecto etimológico da palavra em si, os satanistas clamam ser adversários do comportamento de massa, que eles definem como comportamento de manada, vendo-o como um entrave à individualidade, criatividade e progresso. Repare que os pensamentos defendidos no satanismo são semelhantes ao que se vê no iluminismo, ateísmo, comunismo e na ordem Illuminati. E assim todos estes grupos profanos trabalham juntos por uma mesma causa, que é tentar remover a doutrina cristã e implantar um novo sistema que exalte o uso da razão e a figura do diabo, seja ele chamado de Lúcifer, Ser Supremo, Grande Arquiteto do Universo, ou Satanás.